volta aqui na TV Interior. PH, agora a gente vai falar do assunto política. Você sabe que a política no país ela está numa situação muito complicada, o Estado passando por momentos difíceis, o nosso país passou por uma crise política muito grande, mas nós sabemos que Conceição de Macabu, apesar de toda essa realidade política, Conceição de Macabu vem aos poucos, né, mostrando para que veio, mostrando que está com as suas contas em dias, que tem aí crédito na praça, pode comprar, né, pode licitar. Então eu queria saber o seguinte, vamos começar falando um pouco sobre a legislatura aqui dessa Casa de Leis. Eu quero saber primeiro de você, que você conte um pouquinho para a gente dos seus projetos de leis, quantos projetos de leis você tem. Você pode falar para a gente, assim mais ou menos, você tem em mente? Posso sim, Baroni. Eu queria, antes que você puxou a questão política e a parte do Estado, nós não podemos perder a oportunidade que a TV Interior está dando para a gente, da gente falar o quanto a gente está decepcionado com o governo do Estado, com essa política suja e nojenta que o país está mostrando aí, está mostrando para todos nós. Né? Eu acho que é um momento que a TV Interior está dando essa oportunidade para a gente de falar para você que está ouvindo e está assistindo, que o momento, esse ano, nós temos que mudar a forma de pensar política, a maneira de pensar política, porque é a hora do voto, não é, Baroni? Nós vamos ter a oportunidade de ir para as urnas para escolhermos os nossos representantes. Então, eu acho que há de haver uma mudança radical, né? Dar oportunidade a pessoas que ainda não estiveram lá, tirar essas pessoas que já estão lá, que se fizeram ali aquele casulo e se protegem diante desse tempo que eles usaram do poder para permanecer no poder. Então, acho que é um momento muito oportuno que nós temos e agradecer também à TV Interior por tá dando esse espaço para a gente debater esse assunto. E dizer que o governo do Estado é muito ausente, principalmente nesses últimos anos. Você vê pelas estradas, vocês vindo para Conceição, se percebe o abandono das margens das estradas, os acostamentos, a manutenção da própria estrada. Muitas vezes nem acostamento tem, né? Levando a pessoa, Baroni, ao risco de morte, ao risco de assalto, ao risco de acidente. Então, a inconsequência do Estado é muito grande, sem falar da parte administrativa, financeira, que está quebrado, o Estado está quebrado, o Estado não atende em nada e cobra tudo. Então, é um momento que nós temos que botar a cabeça para pensar e dar oportunidade a pessoas que estão fazendo até um papel decente e retirar realmente do poder esses maquiavélicos que acabaram com o nosso país. O jeito é a gente acabar inovando, né? Mostrando para eles que a gente tem o poder, né? Agora, PH... Então, sobre os projetos, o vereador, a função do vereador, ela é muito confundida na cabeça das pessoas, porque eu vejo aqui, como exemplo, a Câmara de Conceição de Macabu, a nossa Câmara Municipal. Eu acho, Baroni, que o vereador que ele ganha um salário de R$ 6.500, aí com desconto vai para 5.000, e o vereador aqui ele tem um assessor só, né? Então mas é pouco, não, eu acho que dá para levar, eu acho que tá bom. O vereador aqui não tem, pelo menos diária, gasolina, combustível, carro da Câmara, nós não temos nada disso. Tudo a gente faz com o salário que a gente recebe daqui, né? Se a gente tem que ir no Rio, se tem que ir em Brasília, se a gente tem que se deslocar para outra cidade ou para outro bairro, para ver um problema do bairro de outro, é tudo com o nosso recurso próprio, né? Com o que a gente ganha como vereador. E o vereador, ele é pago para ele fiscalizar, ele é pago para ele elaborar projetos de leis que venham beneficiar o coletivo. Então, os municípios, principalmente os municípios pequenos,
por eles terem problemas já culturais, problemas que já se arrastam. Há muitos anos. E isso, Baroni, faz com que a pessoa fique amarrada, atrelada, de certa forma, ao vereador. Então, eu sou contra esse tipo de trabalho prestado, assistencialismo, né? Constante, né? Claro que você não vai deixar de atender uma pessoa no momento de dificuldade, onde você pode ajudar, mas isso não pode se tornar uma coisa natural e normal do seu dia a dia, porque senão você não está aqui para ser vereador. A sua função seria um assistente social, e para isso a prefeitura tem a Secretaria de Assistência Social, né? E outras secretarias que possam estar trabalhando e atuando para que essa situação não se agrave. E o vereador está aqui para cobrar isso, esse tipo de atendimento. Como o projeto de lei, Baroni, que eu criei, pensando na mulher. Então, eu serei um vereador, durante esse meu mandato aqui, que estarei sempre voltado com esse pensamento, em proteger a mulher, porque a mulher, apesar da gente lutar, e ela própria lutar pela igualdade social, pela igualdade no trabalho, no espaço do seu dia a dia, a gente sabe que a mulher sofre a discriminação, né? Então, eu quero ser um facilitador, usar o meu mandato como um instrumento facilitador para que a mulher seja inserida no mercado de trabalho sem discriminação. Por isso, o meu projeto de lei, que vai contra certos tipos de exames que, às vezes, eles estão ali meio que maliciosamente para excluir a mulher e botar um homem no lugar, entendeu? São os exames que eles fazem meio complexos e acabam... Então, eu tenho esse projeto de lei que defende a mulher. No caso da violência contra a mulher também, um projeto de lei de minha autoria, que ele deve se tratar na escola municipal e na escola estadual e particular, a questão da violência contra a mulher. Que isso seja colocado no currículo, na grade... Como parte do currículo escolar da criança, né? Como que vai ser feito isso? É uma matéria? Não, mas um assunto, um tema, que ele deve ser elaborado em projetos, em feiras, em reuniões. Escola, exatamente. Então, é um tema que deve ser levado como trabalho para os alunos, para que isso seja um assunto... constante e atual na vida dessas crianças, e eles possam crescer com uma mente saudável de que a violência contra a mulher é uma coisa grave, é crime, e isso não pode acontecer. E, acima de tudo, o respeito, o carinho, o zelo, né? Então, essa é a nossa luta aqui. Nós também temos um projeto de lei que fala sobre a pedofilia, que foi numa audiência pública aqui em nosso município, feita pelo Executivo, onde lá eu sugeri, em minha participação, que fosse colocado também na grade curricular esse tema, que se debatesse dessa forma, com as crianças, a questão, e que, acima de tudo, se profissionalizasse, fizesse cursos de qualificação para os professores, porque às vezes, Baroni, uma criança está sendo molestada e ela está tendo uma reação diferente da outra na sala de aula, e o professor, por ele não ter, né? Professor, por ele não ter tido uma orientação com relação a essa área, aquilo passa despercebido e a criança continua sendo violentada, e o professor, sendo orientado a isso, ele vai ser mais um protetor, vai ser mais uma pessoa que estará pronta como assistente social, como o conselho tutelar, em assistir essa criança e dar oportunidade a essa criança de viver uma vida saudável, percebendo que essa criança está tendo um comportamento diferente e levando esse conhecimento das autoridades para que isso possa, dos pais primeiro, né, para que isso possa, de uma certa forma, mesmo que sigilosa, seja tomado rumo para que as medidas sejam tomadas em benefício dessa criança. Tá certo. Agora, PH,
Ainda tem algum outro tipo, algum projeto de lei já em mente? Já tem alguma coisa já preparada? Quais são as suas pretensões para ainda... Hoje o meu tema hoje, o atual, é a audiência pública do transporte urbano municipal, que é uma iniciativa do governo municipal, do executivo, que trouxe essa casa no ano passado para que fosse discutido e essa casa desse ali sugestões com relação à licitação para a contratação de uma empresa ou para que a empresa que viesse a participar dessa licitação prestasse esse tipo de serviço à nossa cidade. Mas eu acho que teria que ser uma empresa que desse um pouco mais de conforto, né? Então, Baroni, pessoal, tudo né? isso deve ser discutido numa audiência pública, porque acredito que só entre os vereadores ficaria uma coisa muito limitada. Apesar da gente saber de algumas necessidades dos bairros, que cada bairro eu sei que tem a sua peculiaridade, principalmente os bairros, as localidades mais distantes, como Santa Maria, Macabuzinho, Santo Agostinho, Curato, Santa Catarina, São Geraldo, Capelinha. Essas localidades, eles vão estar aqui participando, mostrando a real necessidade, por exemplo, da sua região. Por exemplo, Santa Maria precisa lá, Baroni, de um ônibus que tenha porta-malas, porque as pessoas moram distante e lá uma vez por mês um fazendeiro paga um ônibus para vir trazer o pessoal que fazer compras aqui, né? Então, a gente já sabe que essas pessoas precisam, né, levar suas compras. E para você, como você disse, o conforto, não tirar o conforto das pessoas com saco de compra no meio do ônibus e tal. Então, o ônibus com uma mala, já um porta-malas para transportar essas compras, eu estou dando como um exemplo, né? E outros bairros, outras localidades terão as suas peculiaridades. Então, a gente deve trazer essas pessoas aqui, essas localidades aqui, representadas por essas pessoas, para que aqui elas deem a sua sugestão como ponto final do ônibus. A prefeitura acha que o ponto final deve ser em Macabuzinho, mas a comunidade de Macabuzinho já acha que deve ser mais adiante. Então, esse tipo de oportunidade que a gente quer dar à nossa comunidade, dela participar, trazer a sua sugestão para cá, para que a licitação seja feita e depois não se tenha nenhum problema, tipo de reclamação. Um tipo de reclamação que já, talvez por a licitação já ter sido feita, não ter como você... ou então demorar até você tomar. Na verdade, eu acho que a Casa de Lei está querendo ouvir a população, né? Saber o que a população deseja. Agora, PH, foi bom você tocar nesse assunto. E que tipo de oneração ficaria para o município ou para o munícipe em relação a, de repente, o valor de passagem? Já tem alguma coisa estabelecida? Então, Baroni, isso vai ser tudo resolvido mesmo na audiência pública? Isso a gente tem que pensar na cidade num todo, como a população, nós não podemos deixar também que se cobre uma passagem absurda, mas ao mesmo tempo, Baroni, nós temos que criar atrativos. O município tem que criar atrativo para que o empresário queira participar também dessa licitação e atender essas linhas. Porque se você restringir demais, não vai ter atrativo para esse empresário vir participar dessa licitação e você acaba fazendo uma licitação ausente, sem ninguém participar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, por isso a audiência pública é importante. Eu já fiz a solicitação ao prefeito por ofício, uma indicação minha, do meu gabinete, para a municipalização da nossa rodoviária, que é um problema hoje que nós temos na nossa cidade, por ser um prédio estadual, precisando de reformas. Então, essa municipalização ela já vai eliminar esse tipo de problema, onde o município vai poder fazer as suas intervenções de reformas e manutenção, e para ali, Baroni, ser o ponto central, né, dos ônibus para atender toda a nossa cidade. Então, seria como um terminal rodoviário central, onde os ônibus estariam fazendo a sua passagem e fazer com que aquela rodoviária, porque ali tem várias salas, ela seja uma coisa viva como era antes, atendendo ali com
com o restaurante, o sanitário, o banheiro, né, com um banheiro limpo que possa atender realmente com dignidade o nosso povo, o usuário do transporte. Então, são essas as questões e a gente está muito atento com relação a tudo isso. E que espero que essa audiência pública, que vai acontecer, Baroni, no próximo dia 10 de maio, a partir das 16 horas, aqui na Câmara Municipal. No auditório da Câmara, né? Isso, e onde a gente aguarda com ansiedade a participação popular, que é muito importante. Sem a população participar, não tem sentido a audiência pública. Agora, PH, você tocou num ponto que é muito importante, que é a questão de criar os atrativos. Mas a gente vai entrar agora numa pergunta que eu vou te fazer, talvez seja uma pergunta meio polêmica, mas a população às vezes precisa ter um resposta, porque às vezes é muito fácil a gente pegar e reclamar, e falar e reclamar. Como que o município vê que algumas pessoas vão para as redes sociais, principalmente nas mídias sociais, as pessoas reclamam muito da questão do valor da passagem entre os municípios. Mas a população precisa entender que isso não cabe só ao município, né, fazer esse tipo de intervenção. E eu queria que você contasse para o pessoal que está em casa nos assistindo, porque às vezes as pessoas cobram do vereador achando que o vereador tem responsabilidade com a questão da passagem Macabu-Macaé. Como que você vê essa situação? Baroni, a gente vê com muita tristeza, porque a gente sofre junto com o nosso povo. Antes de ser vereador, a gente é macabuense, a gente mora aqui, a gente sabe da necessidade que essa passagem seja uma passagem com valor menor, porque ela toma do nosso trabalhador macabuense R$700 por mês. Então, isso impede a empresa de Macaé que contrata a nossa mão de obra hoje, ela não contrata mais porque ela vai pagar esse vale como? Esse vale de transporte. Complicado. Então, é uma realidade que a gente vive e por saber dessa dificuldade, mesmo sabendo que não é da alçada municipal, eu convoquei uma audiência pública também, logo no início do mandato, para que nós discutíssemos a questão do transporte intermunicipal, onde eu convidei aqui o deputado estadual Bruno Dauaire, convidei o Detro, mas antes da audiência acontecer, eu fui até a Alerj, fui ao Detro, com a comissão que eu faço parte, da Comissão de Defesa do Consumidor, aqui da Câmara, e dentro desse papel de fiscalizador, fui até a Alerj, solicitei ao deputado Bruno Dauaire que marcasse uma audiência com o Detro. A comissão foi junto, o doutor Fernando, se eu não me engano também a vereadora Natália Braga. Fomos até ao Detro, onde nós fomos enrolados, né? Porque lá tem uma porção de técnico que fala uma linguagem que você não entende, e que a planilha está certa, e que o piso é asfáltico, e que a tabela está sendo cobrada com desconto, se for cobrar o preço cheio ainda pode aumentar. Quer dizer, você sai de lá até sentindo um pouco ameaçado. Pô, será que Mas a gente não desiste, a gente não descansa. Tanto é que depois dessa audiência se descobriu esse escândalo do roubo daqueles covardes, canalhas que trabalham no Detro, né? Que vocês têm que apodrecer na cadeia, porque vocês arrancaram o dinheiro de muito trabalhador que perdeu até seu emprego por não ter condição de trabalhar por conta dessa passagem alta, essa passagem abusiva, que vocês, em vez de fiscalizar do Detro, vocês usavam a sua função para receber um pedágio, né? O famoso para fazer 5%, vista né? grossa diante as reclamações, diante essa passagem que a gente acha que é abusiva, que o nosso trabalhador não tem condição de pagar. Então a gente fica muito indignado e, de certa forma, a gente se sentia preso em não poder resolver uma situação dessa. Mas eu já convoquei aí, para isso nós temos o Ministério Público em nossa cidade, não só Conceição de Macabu, mas todas as cidades têm que mobilizar o Ministério Público e fazer ele trabalhar
em benefício da população, em benefício do coletivo. Então, eu já acionei o Ministério Público, reclamo várias vezes na tribuna dessa casa aqui, da Câmara Municipal, porque o Ministério Público ele não precisa de você ir lá e falar para ele, você tem que fazer isso. Não. Mesmo assim, a gente notificou, fez a solicitação, porque o Ministério Público ele não pode ver a condição que nós estamos vivendo, essa questão de monopólio, e ele sendo representante do Estado aqui no município, ficar de braços cruzados. Então, a gente vê que existe todo um contexto, toda uma ligação, que se essas pessoas não se unirem, tanto o município quanto o Estado, governo, deputados, vereadores, prefeitos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A população também, porque, infelizmente, as audiências que nós fizemos aqui com relação à passagem do transporte intermunicipal, o número de pessoas foi muito pequeno. Então, a gente fica triste. A gente sabe que as pessoas estão trabalhando e que, às vezes, o horário não condiz, mas a gente tem que fazer um esforço, um sacrifício, pelo menos uma vez ou de vez em quando, para que nós possamos engrossar essa fileira aí, fortalecendo a voz daqueles que mais necessitam. Bom, PH, agora para a gente finalizar aqui o segundo bloco, um assunto que causou muita polêmica no município, a questão aí da desapropriação do Clube do Bosque. Você se sente à vontade de poder falar sobre esse assunto? Conta pra gente aí como se sucedeu, porque a população não sabe do que aconteceu, não sabe do que ocorreu e às vezes falam e não sabem nem do que está falando. Verdade, Barone, é uma pergunta muito importante. Como sempre, você é um excelente entrevistador, fazendo as perguntas certas. Eu acredito que se a pessoa tiver conhecimento de causa, né, antes de fazer qualquer crítica, você tem que ouvir os dois lados. Então, sabendo disso, o prefeito anunciou para os vereadores que faria essa desapropriação. E a gente foi perguntar para ele qual a necessidade disso, o porquê disso. E a informação é a seguinte, Barone. Ontem o prefeito deu uma entrevista pelo Facebook, né, que ele faz sempre isso, e esclareceu muita coisa. Então, ali já nessa entrevista, como é importante, a gente percebe o meio de comunicação, passando as informações para as pessoas, esse papel que a TV Interior faz muito bem. Então eu vejo o seguinte, a desapropriação do Clube do Bosque hoje é necessária, porque aquele clube foi para leilão e pode ser leiloado para qualquer pessoa que queira comprar e chegar lá com dinheiro. Por exemplo, um particular chega lá e compra, eu vou fazer um prédio aqui, eu vou fazer uma casa particular, aí de vez vai acabar o nosso Clube do Bosque. E sendo desapropriado pela prefeitura, não, a prefeitura ela desapropriou aquilo ali com a seguinte intenção, de colocar ali mais de 2.000 crianças que são atendidas pela rede municipal de ensino, os trabalhos que vem prestando aí, com capoeira, balé, natação, hidroginástica. Quer dizer, vai criar um centro esportivo no caso. Vai um centro esportivo, porque ele tem piscina, tem o salão, tem um campo de futebol. Então eu vejo assim como um grande presente que Conceição de Macabu vem ganhar com essa desapropriação, porque você tendo a visão de que aquilo ali, podendo virar uma coisa particular, um prédio ou uma casa, e a prefeitura fazendo essa desapropriação, ela se transformando nessa questão da assistência social, né, de dar condição à nossa criança, Barone, de sair do colégio e continuar ocupando o seu espaço, o seu tempo com coisa boa. Claro, né? Porque cabeça vazia já viu, né? Então, qual município hoje pequeno, pobre, igual Conceição de Macabu, que tem uma oportunidade como essa? Não é? Às vezes teve essa oportunidade e não teve condição, por não ter nas suas finanças recursos, reservas para adquirir um bem como esse, que não é um bem barato, né? Se eu não me engano é 1.600.000 e a prefeitura vai pagar à vista, porque tem o recurso em caixa.
Isso é saber administrar, né? Isso é saber administrar e investir em coisa boa que vai dar retorno. Olha o que vai ser plantado e olha o que nós vamos colher, não é? Com toda a questão da gente imaginar, poxa, não vai ser mais o Clube do Bosque. Vamos perder ali a nossa área de carnaval, a nossa área de piscina, mas nós vamos perder de qualquer jeito, não é? Isso com certeza. E se nós vamos perder de qualquer jeito, o município tomando essa iniciativa, a gente acaba tendo que olhar com um olhar diferenciado, com um olhar de macabuense, responsável, de querer o bem social, o bem da nossa cidade, que aqui, com essa atitude, a Câmara dando condição também, os poderes dando condição, Conceição de Macabu e todo o município, toda a cidade, ela vai caminhar para o lado do bem. Com certeza. Panorama volta já com esse bate-papo com o nosso querido amigo Paulo Henrique. Já a gente está de volta. TV Interior, a sua segunda casa é aqui.